Olá, tudo bem? Boa noite para todos vocês. É um privilégio ter vocês aqui para acompanhar mais uma das lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber. Desde o início eu já agradeço, né, a presença de todos vocês. Peço para não deixar de compartilhar aqui, né, nesse aviãozinho que está aqui embaixo. Não deixe de levar esse conhecimento mais longe. Isso, sem dúvida alguma, é o que todo professor gosta e deseja, né, de ver os seus ensinamentos chegando mais longe. Deixa eu já cumprimentar alguns amigos aqui, né? Doutora Marília, Luciana, Júnior Martins, Antônio, Basílio. Privilégio ter vocês aí. Sejam todos bem-vindos, né? Bem, essa é mais uma das lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber. Eu sempre gosto de deixar muito claro, né, que o objetivo dessa live aí, bem direto ao ponto, né, uma live ali bem curta, bem objetiva, 30, 40 minutos, discutindo o tema de uma forma bem descomplicada, e, obviamente, trazendo alguns aspectos relevantes, especialmente do ponto de vista prático mesmo, né? Que a gente possa, de fato, tirar lições aqui de como levar, né, para a nossa atuação profissional, algumas dicas aí que eu puder compartilhar com vocês, tá? Bem, eu estou aberto para perguntas, né? Eu farei o possível para responder todos vocês e, obviamente, aquelas que eu eventualmente não conseguir responder, depois, lá no meu direct, lá pelo direct, eu trago algumas respostas para vocês também, tá bom? Bem, pessoal, Quando a gente vai falar de terceirização, eu não posso deixar de confessar uma paixão que eu tenho por esse tema, porque, na verdade, esse tema é um dos meus prediletos, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas, assim, a minha segunda paixão dentro do direito é o direito administrativo. Então, inevitavelmente, o tema da terceirização tem uma conexão muito grande, né, com o direito administrativo. Até me lembro lá dos meus períodos escolhendo, né, o que eu ia fazer na segunda fase da UAB, e sempre eu fiquei naquela dúvida, né? Direito do trabalho ou direito administrativo, acabei indo para o direito do trabalho e é o que me acompanha por toda a vida. Mas sempre ficou aquele carinho, né, todo especial pelo direito administrativo, e é uma área que eu gosto também, tem uma predileção muito grande. Bom, e para a gente falar de terceirização, eu até fiquei pensando, né, qual que eu acho que é o jeito mais interessante aqui de poder colocar para vocês, né, algumas dicas aqui, algumas experiências para compartilhar com vocês. Bem, eu cheguei à seguinte conclusão. Bom, eu acho que para a gente começar a falar de terceirização, a gente tem que ter muito claro, né, na nossa mente, né, quais são os atores que vão, de fato, fazer parte desse instituto jurídico, né? Então, é inevitável que a gente, para poder conhecer um pouquinho mais sobre a terceirização, que a gente tenha muito claro na cabeça essa relação triangular que passa a existir, né, entre empregado, empregador, que a gente denomina de prestador de serviços, e o tomador de serviços, né? É inevitável que a gente conheça muito bem, ou seja, ter muito claro que, na verdade, existe uma relação trabalhista, né, um vínculo de emprego entre o empregado e o prestador de serviços, e, de outro lado, existe uma relação de natureza civil, ou seja, contratual, entre o prestador de serviços e aquele que o contrata, né? Pensando aqui em um exemplo muito simples, né? Um hospital contrata uma empresa de limpeza e essa empresa de limpeza, por sua vez, vai contratar empregados para poder prestar esses serviços para o tomador, que é o hospital. Então, basicamente, a gente consegue entender muito bem esses papéis. E aí, o que eu quero discutir com vocês aqui hoje? Eu quero tentar colocar aqui, né, nos colocar atuando como se a gente tivesse, né, na defesa de cada um desses três personagens, desses três atores da terceirização. Ou seja, o que eu tenho que pensar de relevante quando eu estou atuando pelo empregado, o que eu tenho que pensar de relevante quando eu estou atuando pelo prestador, e também o que eu tenho que pensar, quais as cautelas eu tenho que ter quando eu estou representando o tomador de serviços. Então, basicamente é isso que a gente vai discutir aqui hoje. O primeiro passo, né, que a gente tem que ter muito claramente aqui, né, o porquê que, na verdade, surge toda essa discussão da terceirização, é justamente pelo fato, né, de que na terceirização, apesar de haver apenas uma relação contratual, né, civil ali, de natureza meramente negocial, comercial ali entre o prestador e o tomador de serviços, na verdade existem reflexos trabalhistas para esse tomador. Então, ele tem riscos, né, do ponto de vista trabalhista. E aí, esses riscos, obviamente, eles advêm da possibilidade, né, de se responsabilizar o tomador de serviços de forma subsidiária, ou seja, tenta-se executar o prestador de serviços, não havendo êxito, você pode
aquele crédito, na verdade, aquele débito trabalhista, ele passa também a ser devido pelo responsável subsidiário, que é o tomador de serviços. Então, aí a gente começa a entender que todos esses três atores têm, né, possíveis implicações dentro de um processo trabalhista em que envolva uma terceirização. E aí, então, como eu falei para vocês, primeiro vamos pensar aqui com a cabeça de empregado, né? Ou seja, representando o empregado. Bom, uma das situações práticas que a gente pode vivenciar, né, na defesa de um empregado dentro de um processo de terceirização é uma que acontece com certa frequência, e eu não sei se vocês já tiveram contato com ela, quero até que vocês coloquem aí nos comentários, né? E a situação é a seguinte, bem, eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, em que vocês passam a ter dúvida se é interessante ou não incluir o tomador no polo passivo da ação. Porque, obviamente, o prestador você vai incluir porque é o empregador mesmo, né? Agora, a discussão surge em algumas situações em que pode ser ou não interessante incluir também o tomador. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem interessante, de 3 situações que eu enxergo, em que você vai, obviamente, se deparar com essa questão, né? Vai ficar com essa dúvida aí na cabeça. Bom, a primeira delas é a seguinte, que é uma situação muito comum, né? Vamos voltar ao exemplo lá do hospital. Por exemplo, o hospital tinha contratado uma empresa determinada lá, uma empresa qualquer, uma empresa A, e aí ele resolve rescindir esse contrato, ou o contrato chega ao fim. E ele quer contratar uma nova empresa para prestar aquele mesmo serviço, de limpeza, por exemplo. E aí o que acontece? Acontece com muita frequência dessa nova empresa chegar lá para o tomador e falar assim, olha, eu não tenho pessoal aqui já contratado, já admitido na minha empresa, ocioso, esperando para assumir o seu contrato. Eu vou contratar algumas pessoas. O pessoal que já trabalha aqui pode ser contratado? Vocês têm alguma restrição em relação ao pessoal que já estava aqui? Essa é uma situação muito comum. E aí esse pessoal vai ser contratado, ou seja, aquele empregado ele vai continuar prestando serviços, né? Vai continuar exercendo as suas atividades para o mesmo tomador, apesar de que por um empregador diferente. E aí, obviamente, se ele quiser acionar judicialmente o empregador anterior, ele pode, e é uma situação que é muito comum, ele pode ficar receoso, né, de acionar o tomador de serviços, porque ele continua trabalhando para esse mesmo tomador agora, né? Então é uma situação crítica, que muitas das vezes o empregado te pede para não acionar o tomador. Outras situações que eu enxergo também são situações em que você pode ter, por exemplo, o tomador como sendo uma massa falida, em que você já não tem expectativa nenhuma de recebimento daquele crédito, tá? Já se esgotou, já não há mais nada, não há bens, não há mais nada, você já sabe da situação jurídica daquela massa falida. Então você colocar mais esse elemento dentro do processo só para tumultuar, só para demorar, né? Para ter mais prazo para apresentação das peças, né? Até para ter dificuldade de citação e tudo mais, na verdade isso acaba tumultuando o processo. Então há uma possibilidade de você não incluir também esse tomador. E também quando a gente fala de um tomador que é pertencente à Fazenda Pública. Porque vocês sabem, né, das prerrogativas processuais que a Fazenda Pública tem, prazo em dobro, citação pessoal, e isso certamente vai fazer o processo ficar mais moroso, né? Geralmente a Fazenda Pública não aceita fazer acordo, né? Então é um problema também. Então tudo isso vai trazer esse contorno dessa situação para você, né? E aí o que eu já advirto desde logo, né? É que você tem que tomar muito cuidado nessa decisão. Por que eu falo isso? É lógico que você vai analisar a situação, ver se o prestador de serviços tem condições de arcar com aquele débito ali. Você tem que lembrar que o processo pode demorar muito tempo e a situação do prestador se alterar ao longo do tempo, né? Então, assim, via de regra, óbvio, coloque sempre o tomador. Até mais porque, se a gente for buscar a jurisprudência recente do TST, vocês vão verificar que o TST tem uma posição muito interessante em relação a um tema que tem conexão total com isso que a gente está falando. Que é a seguinte, olha, o camarada até pode ter o seguinte raciocínio, falar assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar somente o prestador de serviços, que é o empregador dele, e eu deixo para depois. Caso, né, vamos falar assim, se der ruim, né, se não der certo, eu vou e aciono o tomador de serviços depois. Entro com uma ação autônoma tentando responsabilizar só o tomador nesse segundo momento.
E aí, como eu estava dizendo para vocês, o TST já tem uma posição consolidada, inclusive tem uma decisão recente da SDI 1, do final do ano passado, não me recordo o mês, acho que setembro ou outubro, que decidiu que nesse tipo de situação não é possível ajuizar uma ação autônoma tentando responsabilizar unicamente o tomador. Então, se você não incluiu o tomador desde o início na ação que você, na reclamatória trabalhista, você não poderá fazer a inclusão dele unicamente depois. Então, isso é um problema grave, né? Inclusive, essa decisão da SDI, ela se fundamentou em dois argumentos que eu acho que são muito razoáveis, né? O primeiro deles, o fato de que, fazendo isso, né, se fosse admitido o ajuizamento, né, de uma ação autônoma, você, na verdade, não garantiria, né, para o tomador a possibilidade de se defender, né? Você estaria atentando contra o direito de defesa do tomador, porque ele não integrou a relação processual e isso até violaria um dos itens da súmula 331 do TST, que é um dos fundamentos jurídicos que a gente sempre adota, né, como referência para o estudo da terceirização. E, além disso, né, se vamos imaginar que fosse possível discutir a questão fática, né, dentro da segunda ação, você permitiria uma violação à coisa julgada, né, porque, obviamente, aquilo ali somente poderia ser feito via ação rescisória e não por uma nova ação autônoma. Esse é um ponto muito importante que eu gostaria de comentar com vocês. Outro ponto que eu vejo também com muita frequência e vejo erros, na verdade, né, quando se faz o ajuizamento, é deixar de utilizar, né, uma possibilidade que há, no caso de terceirização, que é a seguinte, tá? Se você tiver a possibilidade de responsabilizar diretamente o tomador, e aí, obviamente, talvez até de forma solidária, tanto o tomador quanto o prestador, dizendo que ali, na verdade, haveria um grupo, né, um grupo econômico, alguma situação nesse sentido, muitas das vezes eu vejo que perde-se essa possibilidade de fazer esse tipo de litisconsórcio. E aí, o que eu sempre alerto é que se houver a possibilidade, né, de se caracterizar uma terceirização ilegal, não deixe de fazer o pedido de reconhecimento de vínculo diretamente com o tomador, né? Também, né? Ou somente com ele, se for o caso. E que situações nós teríamos, né, com a possibilidade de caracterização de uma terceirização ilegal? Bom, eu vejo pelo menos duas aqui muito rápido, né? A primeira delas, se houver subordinação direta. Havendo subordinação direta, é inevitável, né, que se reconheça que, na verdade, o vínculo era direto com o tomador. Outra situação também que pode ter a mesma caracterização é aquele tipo de situação em que se desrespeitou, né, aquele prazo de 18 meses entre a saída do empregado, né, da empresa prestadora de serviços e uma nova contratação dele, ou como sócio da pessoa jurídica contratada, ou como empregado mesmo, né, como empregado terceirizado. Se você não respeita esses 18 meses, também é possível se caracterizar que houve uma terceirização ilegal. Uma das hipóteses em que se considerava como terceirização ilegal e que hoje já não mais se adequa era aquela situação da terceirização da atividade fim, né? Que o Supremo já muito bem afastou essa possibilidade na DPF 324, onde o Supremo disse, né, que acho que vocês todos já conhecem essa decisão, de que, na verdade, a terceirização ela é irrestrita, ela não está limitada à atividade meio, né? Ela pode, inclusive, atingir a atividade fim da empresa, né? Da empresa tomadora, nesse caso, tá? Por que esse aspecto é bastante importante de se responsabilizar, eventualmente, o tomador de forma direta? Pessoal, é o seguinte, terceirização, o que mais tem ação, na verdade, são aquelas situações em que a prestadora de serviços foi embora. Esse, na verdade, é o grande problema da terceirização. São aquelas situações em que a empresa ela começa a crescer, cresce, aumenta o bolo e, de repente, a empresa some. Some, deixa os empregados na mão e deixa aquele ônus para o tomador de serviços. Então, essa é uma situação em que, de fato, a gente tem que estar muito atento, porque se a gente conseguir evidenciar qualquer elemento, né, que nos permita concluir que a terceirização foi ilegal, é muito interessante, sim, ajuizar, né, e fazer esse pedido de reconhecimento de vínculo diretamente com o tomador e apenas de forma subsidiária, né, se não for acolhido pelo magistrado, aí sim faz
somente o pedido de reconhecimento, né, da responsabilidade subsidiária do tomador, tá? Bom, mas vamos dar sequência, né? Nós ajuizamos a ação, beleza, tá ajuizada a ação. E agora, como que fica a situação do acordo, né? O acordo sempre é uma saída muito interessante dentro da Justiça do Trabalho. É uma situação que, né, tem advogados, inclusive, que sempre privilegiam, né, o acordo. Acho que todos, na verdade, tentam um acordo. Depende muito da política da empresa, na verdade, fazer o acordo ou não. Mas se a gente tem empresas que têm interesse em fazer o acordo, quando se está falando de terceirização, a gente tem um impasse, que geralmente não acontece nas relações comuns, né, sem terceirização. Que é o seguinte, geralmente o tomador não tem interesse em fazer parte do acordo. Por uma razão muito simples. Se ele faz parte do acordo, ele está reconhecendo, e ele terá que assumir, ele terá que reconhecer a responsabilidade subsidiária dele. E, obviamente, ele não tem interesse de fazer isso, né? Então, essa é a situação mais comum. Por outro lado, também o empregado, né, o advogado do empregado, ele nunca vai querer excluir da relação, né, o tomador de serviços, justamente porque o tomador de serviços é uma das possibilidades que ele vai ter de garantir o direito do cliente dele. Então, acaba gerando um impasse. Quando é administração pública, então, aí que a coisa piora, porque a administração pública, muitas das vezes, muitas procuradorias nem têm autonomia para poder, nem tem autorização legal para poder firmar acordos ali na Justiça do Trabalho. Então, essa é uma situação muito comum. E aí, o que acontece, né? Qual que é a solução que eu consigo enxergar para isso e já vi na prática acontecer? Que é o seguinte, é que na hora de se realizar entabular um acordo, né, se propor um acordo com o julgamento parcial de mérito, né? Lá, utilizando o 356 do CPC. Deixando essa discussão da responsabilidade subsidiária do tomador para depois, ou seja, faz um acordo entre empregador e empregado, somente essas duas partes processuais, e deixa o processo suspenso. Na verdade, o que você vai ter ali, você vai ter a homologação daquela decisão judicial, mas você vai ter ali uma decisão parcial de mérito, né? Um julgamento parcial de mérito, ou seja, vai se discutir toda a relação à vida entre empregado e empregador, e aquele pedido que era da responsabilidade subsidiária fica para depois, né? Essa é uma situação bastante interessante, até eventualmente e aí, obviamente, vai se colocar nesse termo de acordo que, não havendo o pagamento, retorna-se à fase instrutória e aí o processo segue o seu curso normal, né? Então, aí sim a gente tem várias situações, você teria condições de firmar o acordo, mas também de não excluir a responsabilidade do tomador nesse caso, né? E pode-se, inclusive, né, deduzir eventuais valores pagos e tal, isso não teria problema nenhum. Bom, aqui fiz um apanhado aqui, né, de algumas situações práticas em relação ao empregado, né, ou seja, cautelas que o advogado que está defendendo o empregado tem que ter. Agora eu quero discutir com vocês aqui um pouquinho, já pensando em outro ator aqui da terceirização, que é o caso do prestador de serviços. O que eu enxergo em relação ao prestador de serviços? O prestador de serviços, a grande cautela que ele tem que ter, e aí não é nem uma questão jurídica, é uma questão de sobrevivência do negócio, o prestador de serviços ele tem que ter uma noção muito clara, ele tem que conseguir estimar muito bem os custos da contratação. E esse conhecimento ele é fundamental, né? E na verdade ele tem uma conexão muito grande até com a parte de cálculos trabalhistas, porque na verdade o que você quer no final das contas é fazer o seguinte, olha, eu vou ter que contratar um certo número de funcionários para atender, vamos voltar lá ao exemplo do hospital. Eu tenho que ter uma determinada quantidade de funcionários para atender essa limpeza lá daquele hospital. Eu tenho que ter um certo contingente de reservas, eu tenho que fazer provisionamento de 13º, de férias, provisionamento para faltas justificadas, ausências legais, licença maternidade, rescisões, seja rescisão a pedido ou dispensa sem justa causa. Tudo isso tem que estar precificado, ou seja, o empregador tem que ter claramente na cabeça o quanto custa cada uma dessas parcelas. E esse é uma das grandes dificuldades que eu vejo para que as empresas de fato tenham sucesso nesse ponto, né? Claro que a maioria das empresas que já atuam nessa área de terceirização, eles já têm esse know-how, né? Até porque é um negócio, né? É um negócio que eles fazem. Mas o que eu
o que eu percebo é que os advogados, né, os advogados trabalhistas têm que passar a ter esse tipo de conhecimento também. Justamente por quê? Porque isso é uma ferramenta de consultoria, né? Isso é uma ferramenta, inclusive, que hoje está em alta aí, né? Que é uma discussão sobre compliance, né? Porque é justamente isso, né? Ou seja, você evitar riscos. Então, se você tiver condições de mensurar os riscos, isso é extremamente interessante. E aqui vai uma dica aqui bem de ordem prática para vocês. Não sei se vocês já conhecem, né? Se vocês já atuaram a favor de empresas que trabalham com terceirização. Mas existe aí informação pública, na verdade, de muito boa qualidade, justamente para que se faça a estimativa desses valores, bem desse jeito que eu estou dizendo, sabe? Uma planilha que vai dizer exatamente, olha, quanto custa um empregado que recebe o salário de R$ 1.200, com todos os custos dele, com todos os adicionais, com todas as gratificações, provisão para 13º, para férias, para aviso prévio e tudo mais. Essas informações, elas estão disponíveis aí, depois vocês podem dar uma pesquisada. Eu até vou colocar lá no meu canal do Telegram, em breve lá, eu coloco para vocês algumas dessas planilhas aí que estão disponíveis, são disponibilizadas geralmente em sites de órgãos públicos, porque os órgãos públicos têm essa preocupação e eles têm que ter isso muito planilhado na hora de fazer uma licitação. Então eles têm esse tipo de informação, e esse tipo de informação é muito útil até do ponto de vista de gestão de pessoas nas empresas, porque você consegue exatamente mensurar cada um desses pontos aí, tá? Inclusive, é interessante comentar porque essas planilhas, elas partem do pressuposto, né, foram feitos estudos para estimar quantos por cento, né, tem que ser provisionado para cada uma dessas rubricas. Esses estudos foram feitos com base em dados assim, gerais dos empregados, né? Se a empresa tiver um bom sistema de gestão, ela pode adaptar essa planilha justamente para a situação do mercado dela, para a situação da empresa dela, se ela tiver boas informações gerenciais. Então, ela pode ter um grande benefício em relação a isso. Bem, deixa só eu fazer um apontamento primeiro aqui do Euder, que me fez uma pergunta aqui, sobre a inclusão da terceirizada, né, no polo passivo da demanda. No caso, você está dizendo da tomadora, né, Euder? Não é possível fazer essa inclusão posteriormente, não, tá? Porque entende-se que ela tem que participar da relação processual. Inclusive, a súmula 331, acho que o item 4, trata especificamente desse ponto. Bom, mais uma dica aqui, né, prática a respeito agora pensando como prestador, né? Que é outra coisa que eu vejo com muita frequência o pessoal não ficar atento, né? É em relação a como funciona, já pensando aqui lá na execução, né? Depois que você tentou executar a devedora principal, aí qual é o próximo passo que eu tenho que dar? E aí esse é o ponto importante, né? E aqui pensando como sócio, né? Pensando a favor dos sócios da empresa devedora, da devedora principal. O que acontece? No caso, né, dessa devedora principal, o próximo passo agora que o empregado pode fazer é acionar ou o tomador de serviços, né, lá na execução, ou então os sócios da devedora principal, que é a prestadora de serviços, né, via incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aí a dúvida que surge é a seguinte: há algum tipo de benefício de ordem entre eles? Porque isso é extremamente importante, né? E isso é uma cautela que o sócio da empresa tem que ter, porque ele pode pensar assim, não, eu aqui, né, estou gerindo a minha empresa, se não der certo, depois eles vão executar a tomadora. Não é verdade. O TST tem posição já assentada, já bem definida, de que não há nenhum benefício de ordem entre os dois. Ou seja, ultrapassada a execução do devedor principal, pode-se pedir a execução tanto do responsável subsidiário, que é a tomadora de serviços, quanto dos sócios da empresa. Então, tem que ficar muito atento com relação a isso, ou seja, não há nenhuma garantia em relação a isso. Nesse caso aqui, eles são solidários, tá? Os dois estariam no mesmo nível ali, podendo ser executado, inclusive de forma concomitante, tá? Então fiquem bastante atentos, e isso é uma cautela que eu vejo que tem que ser adotada aí no caso do prestador de serviços. E
por último, agora, pensando como tomador de serviços, né, fazendo a defesa do tomador de serviços, o que é óbvio, né, é que a cautela de quem defende o tomador de serviços tem que ser sempre evitar a responsabilidade subsidiária, né? Agora, quando a gente fala de uma empresa privada, né, o tomador de serviços como empresa privada, essa responsabilização subsidiária, ela independe de culpa, né? Ou seja, não, mas eu não dei causa, né, a esse inadimplemento, né, de verbas trabalhistas. Quem deu foi o empregador, né? Eu paguei aqui, ó, todo mês paguei o valor certinho que era combinado no contrato. Isso não resolve de nada. Isso não resolve de nada. E aí a execução vai recair no tomador de serviços. Então o que tem que ser feito na verdade em relação ao tomador é um trabalho preventivo. Não tem outro caminho. É o quê? É na verdade cuidar, né, fazer um acompanhamento do cumprimento dessas obrigações trabalhistas e previdenciárias, ou seja, olhar ali mensalmente, olhar as guias, né, olhar a CEFIP, olhar as guias da Previdência, olhar o extrato do FGTS dos trabalhadores que estão vinculados ao contrato, ver se as obrigações estão sendo cumpridas exatamente como se esperaria, né, justamente para que, se eventualmente houver algum problema no futuro, esse problema vai ser mínimo, né, a chance de ocorrer vai ser mínima porque você está fazendo aquela vigilância ali, você está observando a execução do contrato ao longo dos meses. Agora, pode acontecer, tá? E aí é interessante que se adote algumas cautelas adicionais além desse acompanhamento. Duas delas que eu enxergo que eu já tenho visto, né, nos contratos. Nos contratos com a administração pública são mais comuns, mas já vejo também nos contratos com empresas privadas também. O que eu observo é o seguinte: a possibilidade de se pedir uma garantia de execução ali de 5 a 10% do valor do contrato, que viraria ali um valor depositado numa conta, né, uma conta calção ali, faria-se um depósito e uma conta calção, e aí aquele valor fica lá garantindo, né, se eventualmente tiver qualquer problema, o tomador de serviços pode ir lá e resgatar aquele valor para cumprir com aquela obrigação que foi descumprida. E outra possibilidade também é fazer uma conta da mesma forma, só que ir colocando lá o provisionamento de verbas rescisórias, que geralmente é o problema que mais acontece, né? Que é essa situação que eu falei para vocês. A empresa some, deixa todo mundo desempregado, e aí todo o custo do pagamento das verbas rescisórias acaba recaindo sobre o tomador de serviços. Tá? Então esses são os pontos importantes. Uma dúvida que eu sempre vejo as pessoas às vezes colocarem é que fala assim, mas isso não tiraria vantagem da terceirização, eu ter que ficar fazendo um monte de controles, ficar fiscalizando? Olha, é claro que dá trabalho, né? Isso dá trabalho. Dá trabalho, mas dá muito menos trabalho do que você ter uma folha de pagamento, né, para todo esse pessoal, ter que cuidar de admissão, demissão, ter que preocupar com o número de reservas que você vai ter que ter para conseguir manter aquele contrato. Porque para a empresa que presta serviços terceirizados, para ela é muito fácil, né? Ela tem escala, então ela tem lá 10 contratos, então ela pode ter um cara reserva para atender esses 10 contratos. Você, às vezes, vai ter que ter um reserva só para o seu contrato, que tem, sei lá, 5 trabalhadores. Então, fica mais caro para quem, na verdade, tenta contratar direto, além da questão da especialização, né? Que também não é interessante para uma empresa ficar abraçando o mundo ali, pegando um monte de categorias distintas, inclusive categorias distintas do seu negócio, né? Da atividade fim. Inclusive até essa discussão sobre terceirização de atividade fim, atividade meio, eu acho ela até relativamente inócua, porque na verdade, se a gente for pensar bem, é muito pouco interessante, na maioria das situações, terceirizar a atividade fim. Porque, na verdade, a empresa quer ter o domínio daquilo ali, né? Ela não quer, por exemplo, que uma outra empresa, por exemplo, domine o negócio dela. Então, vai ser muito pouco comum esse tipo de terceirização na prática, né? Outro ponto importante aqui é quando eu penso, né? Estou pensando aqui no tomador, e aí eu retomo aquele exemplo que eu falei com vocês, né? Que é uma situação muito comum, que é aquela em que a empresa vai embora e deixa todo o passivo para o tomador. O que geralmente vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha, não, tudo bem, a prestadora de serviços sumiu, né? Já tive relatos assim, tristes assim, né?
de a empresa, de se ter contato com a empresa, né, prestadora, e a funcionária lá da empresa começar a falar assim, olha, o pessoal está tirando o ar-condicionado aqui, o pessoal está desmontando tudo, e você ficar sabendo disso antes e ter que correr com uma medida de urgência, né, uma tutela de urgência para evitar que a empresa se desfaça dos bens e desapareça no mapa, que é o que acontece. Nesse tipo de situação, o que vai acontecer? Obviamente essa empresa não vai ser encontrada, né? Vai ser citada lá, vai ter uma citação ficta, ela não vai comparecer, né? E aí você vai ter uma confissão ficta da prestadora, né? E aí surge uma discussão do ponto de vista processual muito importante, né? Que é a seguinte, olha, tudo bem, o que vai acontecer? Teve a confissão ficta da prestadora, mas o que eu quero saber é o seguinte, se essa confissão ficta, se ela também vai produzir efeitos em relação ao tomador, né? E em relação a isso, o TST já tem decidido, né? Já decidiu várias vezes essa situação e aponta simplesmente o seguinte, olha, que o tomador não vai sofrer os efeitos, né, da confissão em relação aos fatos em que ela contestou. Então isso é muito importante, porque eu vejo muitas situações em que a defesa, né, que é feita, a contestação que é feita do tomador, se resume a tentar discutir uma eventual responsabilidade subsidiária ou não, tentando afastar a responsabilidade subsidiária de alguma forma. E não pode ser isso, ou seja, a empresa de fato tem que tentar atacar os fatos, né? Tentar atacar os fatos para evitar, inclusive, esse efeito da confissão ficta da prestadora. Isso é muito importante. E aí é muito importante, voltando àquilo que eu havia comentado antes, que a empresa tenha, né, consiga, que ela esteja acompanhando o dia a dia do contrato, para que ela tenha documentos. E se ela tiver documentos, ela vai conseguir demonstrar claramente, né, as eventuais falhas que podem existir ali no relato dos fatos. Por exemplo, pode-se colocar ali uma quantidade de... Pode-se colocar, por exemplo, horas extras que eram indevidas, né? E aí a empresa vai ter que ter suporte documental, vai ter que ter comprovação para poder demonstrar claramente e rebater essa tese, né, de que haviam horas extras prestadas ali, tá? Bom, e por último, né, eu não posso deixar de falar, obviamente, como eu disse para vocês, é um tema que eu gosto muito. Quais são as diferenças se o tomador for pertencente à fazenda pública? Isso é um ponto que é extremamente importante. Nós advogados nos deparamos com situações muito comuns, assim, né? Terceirização que ocorre em municípios, também, obviamente, nos estados, na União também, mas principalmente aí, com certeza, a maior massa é em relação aos municípios, né? A gente tem grandes contratos de terceirização que consequentemente tem a fazenda pública como tomador de serviços. Aí a coisa muda um pouco de figura e a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Bom, em primeiro lugar, é bem óbvia essa consideração, mas a gente tem que ter muito claro na cabeça de que não gera vínculo com a fazenda pública. O ponto é esse, né? Isso seria uma violação ao concurso público, então não há discussão a respeito disso. O outro ponto é que a responsabilização subsidiária do ente público, ela não é independente de culpa. Ela, na verdade, depende da demonstração, e aí até de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, demonstração inequívoca de falha na fiscalização. Por quê? E aí eu tenho que dar um histórico muito breve para vocês. A lei de licitações, né, a lei 8666, lá no artigo 71, ela diz que a fazenda pública, quando ela toma os serviços, ela não teria responsabilidade trabalhista. E aí surgiu uma dúvida, eu falei, peraí, mas não tem responsabilidade trabalhista, então eu não posso responsabilizar a administração pública? E aí, inclusive, houve o ajuizamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, a ADC 16, que afirmou que, de fato, aquele artigo era constitucional. E aí instalou-se a celeuma, né, e ficou toda essa discussão. Por quê? Porque tem um outro artigo na lei de licitações, o artigo 65, que estabelece que é responsabilidade da administração pública fiscalizar o cumprimento, inclusive em relação às obrigações. Peraí, eu tenho a obrigação de fiscalizar, mas se eu não fiscalizar não acontece nada? Aí veio a súmula 331, que é essa que a gente já conhece muito bem, né?
que ela vai trazer justamente esse ponto para nós, né? Ela vai trazer justamente essa responsabilidade subsidiária da administração pública, que agora também já está lá na Lei 6.019 de 74, acho que o artigo 5º-A, salvo engano, também prevê a responsabilidade subsidiária. Agora, isso, né, foi rediscutido e tal. Mas o que vinha acontecendo na prática? Na prática, os magistrados, já tive a oportunidade de conversar com os magistrados sobre isso, o que eles falavam para mim era o seguinte, falavam, olha, não, o que acontece na prática é o seguinte, olha, se houve descumprimento, é porque alguma falha de fiscalização teve, porque se fiscalizasse corretamente, não teria falha. Ó, o que é isso? Né? A gente sabe que, por exemplo, numa situação dessa em que a empresa vai embora lá e deixa só as verbas rescisórias, é muito difícil de se imaginar que o empregador da Fazenda Pública teria condições de prever isso. Né? Mesmo que ele estivesse fazendo acompanhamento mês a mês, ele não conseguiria evitar esse efeito. Mas na prática era isso que as decisões vinham reafirmando. E aí, então a decisão, esse tema foi levado ao Supremo, foi tema de repercussão geral, tema 246, e aí o Supremo reafirmou novamente, olha, não, tem que ter a comprovação inequívoca de que houve falha na fiscalização. Tá, tudo bem, e aí a coisa continuou tudo do mesmo jeito. Aí, né, obviamente tem que ter a demonstração, mas não houve nessa decisão a fixação de quem é o ônus da prova. Aí o TST veio e disse, olha, que é uma outra discussão muito interessante, o TST veio e disse, não, o ônus da prova é da administração, até por uma questão do princípio da aptidão para a prova, né? A administração pública tem muito mais condições de demonstrar que fez uma fiscalização efetiva, né? Mas, um recente recurso extraordinário, né, do Estado de São Paulo levou o tema novamente a ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal. O tema hoje está sob a relatoria desse novo ministro, o Nunes Marques. Foi reconhecida a repercussão geral, é o tema 1118 lá do Supremo, e ele simplesmente foi apenas distribuído ainda não tem nenhuma repercussão, nós temos que aguardar de fato qual vai ser a decisão do Supremo a respeito do ônus da prova. Se é do empregado provar que não houve fiscalização efetiva, que é algo relativamente difícil, ou se é do tomador, no caso da própria administração pública. Mas aqui, deixa eu desmistificar esse negócio para vocês. Deixa eu dar uma dica prática aqui que eu acho que é bastante importante. Quando a gente está falando de administração pública, a gente tem que pensar que o que rege a administração pública não são as regras gerais da iniciativa privada. Então, a administração pública tem dever de transparência, pessoal, tá? Ou seja, se você tiver uma situação em que o tomador é pertencente à fazenda pública, é muito simples. Vá até a repartição, né? Agora, obviamente, online, faça o requerimento e tal, e solicite cópia do processo administrativo em que foi feita essa fiscalização. Solicite os documentos. Ali você vai conseguir certamente muitas informações justamente sobre como era feita ou como não era feita a fiscalização. Então você já pode, inclusive, ter toda essa documentação já previamente ali no ajuizamento da ação, demonstrando a falha na fiscalização. Então esse é um aspecto muito importante, que você vai ganhar muito tempo da sua ação. Você não vai precisar pedir, fazer o requerimento para que a administração junte tal parte do processo. Não, você vai lá, seleciona as partes que você acha mais relevantes e junta. Isso é muito mais interessante do ponto de vista de curso, de marcha processual mesmo, né? Ainda mais considerando aquela situação que eu falei das prerrogativas da Fazenda Pública, que acabam atrasando um pouco mais o processo. Bem, então é isso, pessoal. Eu chego aqui ao final do nosso encontro de hoje, né? E aí, o que vocês acharam dessas dicas? Muita dica prática aí pro dia a dia mesmo de vocês. Tentei trazer aqui as principais atualizações, as principais decisões, tanto do TST quanto do Supremo Tribunal Federal, que tratam sobre o tema da terceirização, aquelas que são mais essenciais para que vocês possam dominar esse tema, né? De uma forma bem descomplicada. E, como de costume, eu deixo para vocês alguns convites. O primeiro deles, né, é para participar das próximas lives do projeto Não Durma Sem Saber. Essas lives aqui sempre ficam gravadas, tá? Silvana tá perguntando aí. Onde eu vou explorar, tá, outros temas interessantes aqui como esse. Sempre eu divulgo o tema da live na terça-feira e a gente vem aqui para quarta-feira para o nosso bate-papo, tá? Os outros convites são para vocês irem lá no meu perfil, né, lá na minha bio, e conhecer
as informações, né, dos cursos que eu estou ministrando, que estão com vagas abertas, também os links para o meu canal do Telegram, que eu vou disponibilizar a planilha para vocês, e também o meu canal do YouTube. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos vocês que me acompanharam aqui na live de hoje e que ficaram até aqui e não dormiram sem essa. Até a próxima. Tchau, tchau.